Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que mexe com o bolso e com a paz de todo mundo. O objetivo aqui é promover uma mudança radical. Sabe aquela visão tradicional de que organizar as finanças significa viver num regime de punição e restrição? Pois é, a ideia é justamente quebrar esses velhos paradigmas e mostrar como um orçamento bem feito pode, na verdade, ser a chave principal para a nossa verdadeira liberdade. Porque vamos ser sinceros, quando a palavra orçamento surge numa conversa, o clima costuma pesar na hora. Imediatamente vem aquela grande questão. Montar um planejamento significa entrar numa espécie de prisão financeira? A ideia clássica, e que gera uma ansiedade danada, é a de que organizar as contas exige cortar absolutamente tudo. É como se a gente tivesse que parar de viver o presente e virar refém de planilhas intermináveis. Só que se a organização for encarada dessa forma tão punitiva, as chances de manter isso a longo prazo são praticamente zero. Afinal, o ser humano simplesmente não lida bem com a privação constante. E é exatamente aí que a gente vê um contraste gigantesco entre a visão antiga e essa nova abordagem. De um lado, a gente tem aquela temida prisão da planilha, um lugar escuro baseado puramente na culpa e na restrição severa. Do outro lado, temos o verdadeiro objetivo da coisa toda, a liberdade estratégica. Pensa bem, quando a gestão do dinheiro deixa de ser uma algema e passa a ser um veículo para fazer escolhas inteligentes, o jogo vira completamente. A grande sacada das nossas fontes de hoje é que um orçamento não serve para limitar ninguém. Muito pelo contrário. Um bom planejamento aqui efetivamente proporciona a verdadeira liberdade. Então vamos entender como funciona a adaptação da famosa regra dos 50-30-20. É a flexibilidade chegando para as finanças modernas. Bom, a famosíssima regra dos 50-30-20 divide a nossa renda de uma forma super exata. Funciona assim: metade vai para as necessidades básicas, 30% para o estilo de vida e 20% rigorosamente para os investimentos. É um clássico absoluto. O detalhe é que, embora seja um ponto de partida maravilhoso na teoria, a gente precisa cair na real e reconhecer que, para a grande maioria das pessoas, esse modelo perfeitinho frequentemente falha. E falha porque bate de frente com a dura realidade econômica do nosso dia a dia. E a resposta para isso? Adaptação para a vida real. É perfeitamente possível trabalhar com uma divisão de 60% para necessidades, 20% para a qualidade de vida e 20% para a construção de patrimônio. Ou até mesmo focar na sobrevivência primeiro, num cenário de 70, 10 e 20, antes de pensar em escalar o crescimento financeiro. A verdade é que não existem fórmulas mágicas ou matemáticas imutáveis. O grande segredo revelado pelas fontes analisadas é simplesmente observar os próprios números e criar um sistema flexível que se encaixe na realidade de cada um. A rigidez é, sem dúvida, a maior inimiga da consistência. Agora vamos entrar numa parte excelente, a estratégia para o lazer sem culpa. É hora de desestigmatizar o orçamento da diversão. Essa frase aqui diz tudo. Dinheiro para viver também é prioridade. E faz todo sentido. Porque quando a diversão é cortada pela raiz, uma hora a panela de pressão simplesmente explode. E o resultado dessa explosão costuma ser desastroso. São aquelas compras impulsivas, gastos totalmente descontrolados e planos inteiros jogados no lixo. No entanto, quando o lazer ganha um espaço formal no orçamento, o gasto deixa de ser um motivo de culpa profunda e se transforma numa estratégia friamente calculada. Uma diversão planejada é o que protege a sanidade mental e até mesmo a própria estrutura financeira a longo prazo. Tá, mas como a gente cria essa verdadeira reserva de prazer na prática? O erro clássico de muita gente é pagar as férias no susto, dividir tudo em 12 vezes no desespero e depois voltar de viagem com a bagagem entupida de dívidas. Para fugir dessa armadilha, a solução apresentada tem 3 passos super simples. Primeiro, poupar um valor pequeno, mas constante, todos os meses. Segundo, direcionar esse montante exclusivamente para o lazer. E terceiro, que é a melhor parte, aproveitar o momento sem culpa nenhuma, e principalmente sem aquelas faturas assustadoras assombrando o mês seguinte. Passando agora para a execução, ferramentas e a vida 2. Como ter alinhamento sem criar uma guerra em casa. Olha, é muito comum a gente travar na hora de escolher o método perfeito para registrar os gastos. Tem aplicativos super modernos, tem planilhas básicas, ou até mesmo aquela velha tática dos envelopes físicos ou contas digitais separadas. Mas quer saber? O formato realmente não importa. O maior erro financeiro não é escolher a ferramenta imperfeita, mas sim não usar ferramenta nenhuma. Ter um controle básico, mesmo que seja rabiscado num caderno, mas que seja usado de verdade no dia a dia, sempre vai vencer aquele sistema complexo e mirabolante que acaba sendo esquecido na primeira semana. E quando essa gestão envolve mais de uma pessoa? O atrito nos relacionamentos quase nunca é culpa do dinheiro em si, mas sim de uma enorme falta de alinhamento. A saída inteligente sugerida aqui é aplicar o conceito de liberdade individual controlada.
Ou seja, de um lado, a gente utiliza uma conta conjunta para garantir o pagamento transparente de todas as despesas em comum da casa. E do outro, mantém-se contas individuais para garantir aquela liberdade pessoal de gastos. Ter essa transparência, com objetivos comuns bem definidos, é o que impede aquela sensação horrível e sufocante de estar preso numa cadeia financeira conjunta. E para fechar com chave de ouro, o desafio dos 10%, mínimos práticos para viver bem. A regra de ouro, extraída diretamente das nossas fontes de hoje, traz um desafio muito claro. O desafio é estabelecer um mínimo de 10% da renda e dedicar isso de forma totalmente intencional a uma categoria de diversão. A meta aqui é criar o hábito de gastar esse dinheiro sem sentir um pingo de culpa. É absolutamente essencial compreender que viver bem, ter momentos de alegria e desfrutar do resultado de tanto trabalho duro também faz parte do plano mestre. O planejamento não serve só para garantir a sobrevivência lá no futuro. Ele é fundamental para garantir a qualidade de vida hoje. Porque pensa bem, uma dieta que proíbe absolutamente tudo não dura um mês, certo? Da mesma forma, um orçamento que corta todas as alegrias está fadado ao fracasso. Um sistema financeiro com espaço para respirar é exatamente o que permite a evolução a longo prazo. Então, fica a grande reflexão. O controle financeiro atual está parecendo uma prisão ou é uma base sólida para o crescimento? Quando as finanças deixam de sufocar, a gente cria o cenário ideal para o próximo grande passo, que é parar de apenas administrar despesas e começar a fazer o dinheiro trabalhar sozinho. Mas isso já é um tópico fascinante para uma próxima análise. Um grande abraço e até a próxima!